Opa, como vai pessoal? Tudo bem? Quero primeiramente pedir desculpas pela demora em continuar essa série de vídeos sobre o setup. E a desculpa que eu tenho é muito trabalho, mas além disso eu estava procurando pesquisar um pouco mais para ter mais conteúdo e mais propriedade para falar para vocês. Tá? Não é novidade, alguns já sabem, eu entrei na liga F1BC, estou correndo lá no F1BC, na Touring Junior, na equipe SimForce Sim Racing. Aliás, queria mandar um abraço para o Bruno, obrigado por ter me aceitado na equipe. Estou batalhando, já estou virando o tempo da turma lá, mas ainda não acertei uma corrida que não deu nenhum probleminha. Enfim, na hora certa o resultado vem. E aproveitando que eu estou na liga, eu fui aprendendo um pouco o que realmente é parecido o real com o virtual, quais são as diferenças, quais são as nuances, como é que a gente consegue acertar um carro lá dentro e tal, para poder falar para você que tem um simulador e também poder falar para quem tem um carro e está no track day, está tentando e tal, melhorar o setup do carro lá também. Então vamos lá, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que você pode mexer. Falei da cambagem, da divergência, do caster, barra estabilizadora, enfim, de um monte de coisa. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar como você mexe nessas coisas para melhorar o seu carro. Então eu até vou te dizer, se você não viu o primeiro vídeo da série, até deve estar aqui na tela, né? Em algum lugar, clica aí, volta lá no vídeo 1, assiste tudo o que você pode saber sobre o que são as coisas que você pode mexer, para você entender nesse segundo vídeo como a gente pode mexer no carro, tá bom? Então vamos lá pessoal, primeira coisa que eu falo assim, vai pegar um carro, vai pegar uma pista, pega e anda, vai lá treinar, decora a pista, entende como é que o carro reage, onde que é ruim de marcha, onde que é bom de marcha, onde que sai de frente, onde que sai de traseira, enfim, pegue uma noção boa do carro antes de sair mexendo. Então a primeira coisa, vai lá na pista, decora a pista e o carro. Ah, o carro faz assim, assim, assado. Beleza, treinou? Show. Agora vem o primeiro conceito para você começar a mexer. Pistas de alta requerem o carro mais duro. Por quê? Porque tem mais força, as forças atuando são mais fortes. Tá? Em pistas de baixa velocidade que eu digo, o carro precisa ser um pouco mais mole, porque ele precisa se amoldar às curvas mais lentas. Tá? Então, com velocidades mais altas e pistas de alta, o carro é mais duro. Com velocidades mais baixas e curvas de baixa, o carro é mais mole. Beleza? A partir disso, você começa a mexer na primeira peça, que eu vou sugerir que seja a mola. Tá bom? Você pega as molas, por exemplo, as molas dianteiras. E se o carro está saindo de frente, você começa a endurecer e ver se melhora. Tá? Só que você tem que levar em conta que você não pode só mexer na mola e não levar em conta o amortecedor. Tá? Se você só endurecer mola e não mexer no amortecedor, o que acontece? Você pode até firmar o carro um pouco mais e ele começa entrando bem na curva. A hora que o amortecedor está muito mole, a mola chicoteia e a frente pula e a frente sai do traçado e você não consegue contornar rápido. Tá? Então, lembra o seguinte, que quando você comprime a mola, a parte da compressão, ela está absorvendo energia. Só que essa energia tem que ir para algum lugar. Se você não tiver o amortecedor para segurar, ela vai expandir na mesma força com que ela foi comprimida. E aí você estraga o comportamento do seu carro. Então você endurece o amortecedor para que você possa aceitar a mola, aceitar a compressão na mola e aí não deixar que ela expanda muito rápido. Ou seja, você amolda o seu carro ao que você está fazendo. Tá? Isso sem levar em conta, alguns amortecedores, e hoje vários jogos também falam isso, a questão do bump e do rebump. O bump é justamente a compressão, o rebump é a volta, ou seja, a extensão da mola na volta da compressão. Tá? Então, você ajeitando o rebump, você segura isso um pouco mais. E se a mola, no começo da curva, você acha que ela está mole, você pode ajustar o bump. Tá bom? Então você controla esse vai e vem da mola com o amortecedor e consequentemente você consegue controlar um pouco mais as forças que estão mexendo no seu carro. E ainda tem um outro exemplo, vamos supor que o carro está entrando bem na curva e chicoteia. Ou ele está mole demais ou você endureceu a mola, mas não endureceu o amortecedor. Entendeu? Se logo na entrada da curva ele já está escorregando, pode ser que o carro esteja duro demais. E aí também tem mais um detalhezinho bacana. Vamos supor que você está acertando o carro está ficando bom. Mas aí tem uma curva de alta que você vê que o carro está dobrando demais e aí acaba escorregando a traseira porque você está amolecendo muito a frente para entrar e tal. Aí você utiliza um outro artifício, os packers, ou então bump stops. São aqueles aparadores de borracha.
Na verdade são aqueles calços de borracha que você coloca no final do curso da suspensão, que também não são de borracha, não são mais de borracha, tem de poliuretano, tem uma liga específica aí com a pressão adequada. Por que isso? Porque na hora que o carro está no final do curso da suspensão, ou seja, você entrou numa curva, está virando, está torcendo, ele na hora que estiver chegando no final do curso da suspensão, tem aí esse packer que vai dar uma forcinha a mais, ou seja, uma rigidez a mais. Ele não é duro, ele é um pouquinho mole, mas ele vai ajudar a mola naquele finzinho, ao carro ficar mais duro no finzinho e não dobrar tanto, tá? E aí você consegue essa dureza a mais nessa curva de alta que fica faltando. Beleza? Só quero lembrar que toda vez que você mexer na frente e na traseira, tudo está interligado, tá? Então não adianta você botar frente muito mole, traseira muito dura. Frente muito dura, traseira muito mole. Não funciona. Tudo é interligado. Então você vai amolecendo uma coisa, você tem que amolecer a outra e tal, tá? Agora você acha que a geometria tá boa? Beleza? Ou ainda falta algum pouquinho? Bom, comece então agora a mexer na geometria, ou seja, começa pela cambagem. Tá? Você vai deixando a cambagem ligeiramente mais negativa, vai dando um clique de meio grau, 1 grau, tá? E aí vai experimentar. A frente do carro melhorou? Tá ficando bom. Aumenta mais 1 grau, tenta mais um pouquinho, tal. Vai chegar um ponto que se você aumentar mais a cambagem, ele vai voltar a escorregar. Ou seja, você chegou no máximo, tá? E aí eu aconselho a você voltar um pouquinho para você não forçar demais o desgaste do seu pneu. Agora imagina que você mexeu na cambagem e no começo, na entrada das curvas, o carro tá bom. Mas da metade para o meio das curvas parece que o carro escorrega de novo, fica meio ruim. O que você pode fazer para melhorar isso? Aí você começa a mexer com o caster, tá? Que é aquele negócio que eu falei de você inclinar a torre da suspensão dianteira para trás, assim, ó, para que a roda fique mais na frente. E o eixo acabe ficando um pouquinho inclinado, descendo para frente do carro. O que isso vai fazer? Quando você, como eu expliquei no primeiro vídeo, quando você vira, por causa do caster avançado, quando você vira, a roda vai se amoldar um pouco melhor na hora que o carro torcer. Tá? Então isso começa a melhorar a curva do carro, a frente do carro, quando você está do meio para frente da curva, ou seja, quando as forças estão mais fortes atuando, tá? Então aí você equilibra um pouco, você aumenta um pouquinho o caster, para a hora que você começar a virar o esterço, ele dá um pouco mais de cambagem e se moldar melhor na pista, mas aí você tira um pouco da cambagem superior, tá? Porque um interliga com o outro. Se você aumentar um e aumentar outro, ele pode ficar super legal no começo e tal, mas você vai desgastar demais o pneu e vai acabar destruindo os pneus da frente antes da hora, tá? Então você mexe com isso. E aí mais uma dica, chegou na cambagem, beleza, mexeu no caster, achou que está melhor, só que tudo ainda está um pouquinho difícil, aí você pode mexer um pouquinho na divergência, tá? Você abre um pouquinho a divergência. Por quê? Porque vai deixar o carro uma roda para cada lado. Quando você estiver esterçando e você botar a roda dianteira no eixo, a dianteira externa no eixo, a interna vai estar um pouco mais para dentro, vai ajudar o carro um pouquinho a virar mais. Sem contar que ela trabalha junto com a cambagem e com o caster para que isso se amolde um pouco melhor na pista, tá? Mas lembre, eu vou melhorar isso na curva, mas na reta eu vou piorar, tá? Então o carro muito aberto, ou seja, muito estrábico, né? Muito uma roda para um lado, outra para o outro, assim aberto, ele vai piorar a tua velocidade de reta. Então aí você tem que entender e chegar no seu meio termo, tá bom? Aí vamos supor que você mexeu no amortecedor, mola amortecedor, mexeu na cambagem, tal, na geometria e tal, ele está quase chegando lá. Aí você pode lançar mão da barra estabilizadora ou barra anti-rolagem. Na verdade, a barra anti-rolagem, tá? Tem uma dianteira e uma traseira. O que essa barra é? É uma barra que começa a torcer quando você começa a dobrar demais o carro. Então se o carro vai inclinar muito para o lado, como está lá no primeiro vídeo, ela segura para o carro não fazer isso. Tá? Então você consegue melhorar um pouquinho, deixar um pouco mais duro a frente ou a traseira. Só que tem uma sacada aí na barra estabilizadora. Toda vez que você endurece a barra estabilizadora dianteira, lembra que eu falei que as forças estão interligadas? A questão traseira, a parte traseira do carro vai amolecer. Então você endurece a frente com a barra estabilizadora, a traseira se amolda mais. Então, e vice-versa, tá? Então se você endurece a traseira, a frente se amolda mais. Então vamos supor, por exemplo, que você está com um carro que está soltando muito de traseira. Tá? A frente está bacana, mas a traseira solta. E você não consegue mais mexer na mola no amortecedor porque você não está achando equilíbrio. O que você faz? Endurece a frente, para frente soltar um pouquinho e com isso você força a traseira a se amoldar. Então você para de
deixar o carro muito traseiro, você diminui a tendência de sobreesterço, ou seja, do carro sair de traseira. E o inverso também é válido, tá? O carro tá ruim de frente e a traseira está muito boa. A traseira não distraciona nem a pau. Você vira, ela está comportada. O que acontece? Você endurece um pouco a barra estabilizadora traseira, porque você vai forçar a traseira a ficar mais dura, ela joga as forças para frente e aí a frente começa a se amodar um pouco melhor. Tá certo, pessoal? E lembra que lateralmente também funciona, ou seja, se você dobra demais o carro para a esquerda e está sobrecarregando a roda dianteira direita, conforme você endurece a dianteira direita, o carro responde amolecendo um pouco ou mexendo um pouco mais na traseira esquerda. Tá? E vice-versa, cruzado, se você sobrecarrega a dianteira esquerda, quando você endurece lá, você joga força para a traseira direita. Tá bom? Gente, é bastante coisa para você pensar, não é? Isso porque eu não falei das forças que as asas influem. Se o seu carro é uma fórmula e você pode mexer muito com asa, isso mexe muito no equilíbrio do carro. Mesmo no turismo, como eu estou andando na Touring Junior lá, eu mexo um pouco na asinha, muda tudo o carro. Bom, tem um monte de coisa aí para você pensar. E não esquece, o que eu vou falar de novo é que está tudo interligado, as forças são interdependentes. Ou seja, não adianta eu endurecer a suspensão e não endurecer, por exemplo, o pneu aumentando a calibragem, porque senão eu vou sobrecarregar o pneu. Não adianta eu deixar o pneu muito duro, a suspensão muito mole. Ou seja, tudo que eu vou endurecendo, você vai ter que ir endurecendo outras partes para tudo agir conforme esperado. Tá bom? Bom, pessoal, muito conteúdo por hoje, né? Acho que é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a asa, também eu quero fazer um vídeo sobre câmbio, enfim. Em breve volto aí. E pessoal, um detalhe. Tudo que eu estou dizendo aqui é um roteiro que eu me achei no roteiro, consegui regular o carro, então é uma sugestão de ordem que eu julgo ser ideal. É claro que tem gente que pode conseguir arrumar o carro começando de outro jeito, começando, sei lá, começa primeiro pela cambagem, depois mexe na mola, enfim. Tá? Isso é um guia para te ajudar, eu não sou dono da verdade, é geralmente como eu consigo arrumar e é o que eu estou passando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, fique à vontade para colocar aqui nos comentários embaixo. Se curtiu, deixa aí um joinha, se está curtindo o que eu estou fazendo no canal, por favor, assine. Um forte abraço!